Fala pessoal, no último vídeo eu gravei andando assim, né? E eu tô começando mais ou menos de onde eu terminei da última vez, pegando um atalho aqui por cima do parque. Eu percebi, editando o último vídeo, que eu deixei devendo mostrar o metrô, né? Eu disse que ia até o metrô e não fui, então vou tentar ir até lá dessa vez. Enquanto a gente fala aí sobre alguns assuntos, eu gostei desse formato, achei interessante. É mais legal do que ficar na frente da câmera sentado numa cadeira, né? A realidade é essa. Mas também achei legal mostrar a cidade e respirando esse ar puro aí que eu comentei no último vídeo. Enquanto a gente vai fazendo aqui uma reflexão, né? Porque na verdade a ideia desse canal é só refletir sobre a vida, enfim, registrar algumas coisas. Então acho que é justo. Como vocês sabem, eu tô no meio da rua, então pode ter barulho, pode ter, sei lá, coisas esquisitas acontecendo. Não me responsabilizo. Beleza? A reflexão que eu queria trazer hoje, o assunto na verdade, é sobre um desenho animado chamado Bluey. Não sei se vocês conhecem. Quem tem filho provavelmente vai conhecer, vai saber que desenho é esse. É um desenho australiano que mostra uma família Heeler, se eu não me engano. Eles são uns cachorrinhos, sabe? É uma raça australiana. Tem duas divisões dessa raça aí, é o Blue Heeler e o Red Heeler, até onde eu sei, tá? E a Bluey é exatamente um Blue Heeler. Ela e o pai dela são azuis, e a mãe e a irmã Bingo são a Red Heeler, né? Que eles são meio laranjinha, assim, meio marronzinho. E aí é um desenho muito fofo, cara. E é muito legal pra quem tem filho, assim, mesmo quem não tem, pra ver uma dinâmica. Eles mostram uma dinâmica muito interessante, assim, da vida de família, sabe? E é um desenho que não tem muito estímulo visual, né? Tem cores não tão fortes, eles não são aqueles desenhos com imagens muito ativas, com luzes e tal. São só o retrato de uma família, né? No dia a dia. E é bem interessante por conta disso, assim, a gente consegue ver algumas situações bem rotineiras, a gente se enxerga muito no desenho, a gente se enxerga bastante, a gente vê muita coisa que a gente faz no dia a dia, sabe? E eles ensinam, assim, algumas coisas para as crianças sobre mentira, sobre promessa, né? Enfim, tem N episódios aqui, eu não vou comentar todos, mas tem um episódio 2 aí que eu queria comentar hoje, que meu filho estava assistindo recentemente. Engasguei. Meu filho estava assistindo recentemente e era um episódio que eu já tinha visto, mas eu notei algo que eu não tinha notado antes, que era uma situação específica aqui que acontece com as crianças. Então é um episódio chamado Varinha Mágica. Nesse episódio, a irmã mais nova, Bingo, ela acha uma varinha mágica lá, um brinquedo que ela diz que é uma varinha mágica. E aí ela começa a usar a varinha mágica em tudo. E tem uma cena específica, que é o que eu queria comentar, que ela fala, o pai deve estar fazendo alguma coisa, um lanche, sei lá, e ele derrubou a colher no chão. E aí ela fala, colher pesada, e a colher, algo assim. E aí a colher fica super pesada. E aí o pai não consegue levantar a colher, né? Pelo menos a gente enxerga, a gente como espectador, a gente enxerga o pai tentando levantar a colher sem conseguir, de maneira alguma, fazendo todos os esforços. E aí eu comecei a me dar conta que isso acontece no desenho inteiro, né? Ela fala, a porta do carro não abre, e aí ninguém consegue abrir a porta, enfim. E o desenho, na verdade, ele é o retrato fiel da visão daquela criança, daquelas crianças, né? Então, no caso da Bluey, porque o desenho é dela, então como a Bluey está enxergando o mundo naqueles episódios ali, especificamente naquele episódio em que tem a varinha mágica, que a irmã dela deixou a colher super pesada e o pai dela não consegue levantar. E aquilo é a realidade para ela, sabe? É muito interessante como a cabeça das crianças, né, funciona assim, nesse sentido de
trazer uma brincadeira de faz de conta para a realidade, assim, de verdade. Passa a ser a realidade daquela criança, né? E tem um outro episódio que mostra muito bem isso também, que é um episódio chamado Sean. Sean é o nome do personagem. O Sean, ele é um pássaro, é uma ave, que é uma ave que eu acho que é australiana especificamente, chama emu. Eu dei uma pesquisada. Ele parece um pouco uma ema pequena, assim, sabe? A gente que é brasileiro aí conhece a ema. E na verdade o Sean é a mão do pai. Ele fica tipo assim, fazendo a boca do bicho, né? E o Sean vai pra lá, vai pra cá e fala e corre. E o Sean é loucão, doidaço, causa o caos pela cidade inteira. E o pai é meio que o passageiro, assim, do Sean. E é engraçado como quando o Sean chega, a mãe fala, nossa, o Sean voltou, né? E as crianças dão risada e, nossa, que confusão e tal. E o pai, ele vai sendo levado pelo Sean. Na visão das filhas, né? Ele estava sendo literalmente levado pelo Sean ali. A gente vê a mão, que é o que eles estão vendo, mas a imaginação da Bluey mostra o pai sendo levado por aquele bicho imaginário ali, né? E aí a reflexão toda em relação a isso é justamente sobre o poder da imaginação das crianças, né? E como o que elas veem, imaginam, pode ser a realidade para elas. É muito curioso, assim, essa forma como a cabeça das crianças funciona, né? E a gente, ao longo da vida, vai perdendo, eu acho, um pouco esse poder de transformar a imaginação em algo muito real, né? E aí eu queria trazer um ponto aqui como pai, né? Também para os pais e mães e tutores, avós, enfim, pessoas que cuidam de crianças e ajudam a criar crianças, que como é importante a gente entender esse funcionamento da cabeça das crianças, né? Como deve ser para a criança ser bombardeada de realidade, né? Eu vou fazer uma pausa rapidinho só para mostrar aqui para vocês, ó, que eu tô na estação do metrô, tá vendo? Tá aqui atrás, o metrô Las Tablas. Esse metrô, ele tem essa parte aqui atrás, que é o metrô comum, que é aquele metrô subterrâneo. E ele tem aqui fora, do lado, um outro pedaço que é do metrô leggero, como eles chamam aqui, que é basicamente um VLT. Esse vermelhinho aqui, ó, é a parte do metrô leggero. Então você tem a estação normal e o metrô leggero aqui. O metrô leggero, ele tem conexões com outras estações de metrô leggero e tal, ele vai por cima, né? Ele é um VLT mesmo, se fosse um bondinho, vai. E ali o metrô normal, que conecta com várias outras linhas, beleza? Aí eu vou voltando agora. Então, como é interessante, né? Esse funcionamento da cabeça das crianças que brincam de faz de conta, né? E nesse brincar de faz de conta, tudo é tão real para elas. Tudo parece tão vívido assim, né? De fato, elas sentem como se aquilo fosse real. Tem um outro episódio também que é legal e mostra muito isso, como esse desenho especificamente da Bluey, como ele transforma a visão das crianças em algo pra gente ver, né? Como se a gente estivesse enxergando a vida delas pelos olhos delas mesmas. Tem um episódio chamado Bingo. Bingo é a irmã da Bluey, a menorzinha. E lá na introdução da série tem uma musiquinha e tal, eles dançam, é bem curtinha. Eles dançam e eu tô passando do lado do semáforo aqui e ele faz um barulho grande para ajudar quem é deficiente visual, sabe? Então não sei se vai ficar muito alto aí no vídeo.
Provavelmente sim. Então tem esse episódio chamado Bingo, que é a irmã da Bluey, e a própria abertura do episódio já muda pra gente entender que aquele episódio está sendo mostrado na visão da Bingo. Eles têm a musiquinha lá, tal, fala mãe, pai, tal, Bingo e Bluey. Esse é o normal. E no da Bingo, a Bingo fica por último, até as cores mudam, porque a Bluey é azul, né? Então fica lá a abertura azul e tal, e no da Bingo fica tudo laranjinha, meio marronzinha, sabe? É bem interessante, que é uma mensagem de, olha, esse episódio aqui é a Bingo que está contando a história. Então é bem legal isso aí. E como a gente que é tutor, né, que é pai, mãe, enfim, tem que ficar atento a isso com as crianças, porque a imaginação é muito, muito ativa neles, né? E muito importante também na formação. Eu não sou psicólogo, não entendo nada disso, mas eu sou pai e eu vejo as coisas acontecendo, né? Hoje mesmo eu tava brincando com o Joaquim lá, ele tinha um balãozinho, sabe? Bexiga, balão, não sei como é que todo mundo chama aí, aqueles de festa de aniversário. Tinha um lá em casa e ele tava brincando com aquilo e pegou uma flecha daquelas de brinquedo assim, tava batendo e tal, e aquilo era um monstro, e eu entrei na brincadeira com ele e ele ficou super feliz assim, de eu sair da realidade e entrar nessa realidade alternativa das crianças com ele, sabe? Foi bem legal, assim, foi uma experiência muito... Eu percebi que foi uma experiência muito boa pra ele, assim, ele ficou muito feliz de eu ter entrado na brincadeira de faz de conta com ele. E como isso forma a criança, né? Porque eu acho que isso influencia no nosso poder de imaginar mesmo, né? Até como adultos aí. Eu era uma criança muito da imaginação, assim, eu brincava muito de faz de conta, né? Eu tenho muitos irmãos, tenho 4, mas eu fui criado com meus irmãos par de mãe. E a gente, quando era criança, a gente brincava de uma brincadeira que a gente chamava de pai e de mãe. E aí um era o pai, outro era a mãe e o outro era o cara, né? Porque sou eu, meu irmão e minha irmã. E aí era isso, era a gente brincar de faz de conta de ser adulto, sabe? Aí ia lá no mercado e comprava, sei lá, o pão. E a gente pegava a folha da árvore e fingia que era dinheiro. Então foi muito legal, assim, eram experiências muito divertidas, assim, pra gente como criança, né? E aí a gente fica com aquela coisa, né? A criança, ela vive o que ela vê, assim. Por que ela vive o que ela vê, né? Quando você volta no episódio da Bluey lá, que ela tá com a varinha mágica, né? A Bingo tá com a varinha mágica, e aí a colher fica pesada e tal, ela vê literalmente a colher pesada. Por mais que o pai dela ali estivesse entrando na onda de brincar, né? No faz de conta e fingir que a colher tava pesada, a gente, enxergando pelos olhos dela, a gente percebe que aquela colher de fato estava pesada, sabe? É muito curioso isso aí. E eu acho que o mais importante de tudo é como essas experiências moldam as memórias das crianças, né? Porque eu lembro até hoje das brincadeiras de faz de conta com meus irmãos, né? A gente brincava de Power Rangers, de Cavaleiros do Zodíaco, né? Na minha época, a gente fingia que era um herói e soltava os golpes e via os golpes acontecerem na nossa imaginação, né? E como isso, acho que ter essa possibilidade deixou a gente ter o mínimo de criatividade, assim, como adulto, né? Eu me considero uma pessoa muito criativa, assim, tenho umas ideias, assim, bem legais às vezes. E as crianças, hoje em dia, elas acabam sendo muito cheias de tarefas, eu acho, sabe? Às vezes elas não têm tempo de imaginar. Elas têm tanta coisa para fazer
que elas não têm tempo de imaginar. É aula disso, é esporte daquilo. E recentemente saiu aí uma situação sobre a adultização de crianças, né? Eu não quero comentar isso aqui muito no detalhe, porque não é meu foco, mas pegando um gancho nesse tema, como que a gente, como pai, né, como tutor, enfim, como pessoas que cuidam de crianças e que ajudam na criação de crianças, como que a gente é responsável por permitir que as crianças cresçam como crianças, né? Que aprendam naturalmente, que tenham suas próprias experiências, que brinquem de faz de conta, que tudo isso alimente sua criatividade e que lá no futuro elas sejam pessoas com uma vida e uma saúde mental saudável, né? Porque tiveram a chance de viver essa fase das crianças, né? Que é super importante aí para formação, né? Eu não entendo cientificamente aqui, biologicamente disso, mas eu sei que tem toda uma influência na formação do cérebro, enfim, pré-frontal. Tem que pesquisar para saber mais disso, mas é um pouco disso, assim. Eu tava só refletindo, sabe? E como sempre aqui, esse vídeo não sou eu querendo dar aula de nada não para ninguém, porque eu não sou melhor do que ninguém, nem sei mais do que ninguém. É só um vídeo meu aqui pensando um pouco sobre os assuntos e dando uma volta no bairro, como vocês já sabem. Ó, aqui é aquele parque que a gente estava mostrando no último vídeo. Eu tô mostrando ele de um outro ângulo agora. A estação ficou lá para trás. Ali tem uns prédios. Tem muito prédio aqui, ó, muito residencial, tá vendo? É um bairro bem legal. E aqui desse lado, ó, é uma quadra, já vai aparecer aqui. Deixa eu ver, pera aí, eu tenho que ir mais pra frente um pouquinho. Tem um campinho aberto. Isso é uma quadra sem cobertura. Tem uma turminha jogando futebol ali, os adolescentes. E tem uma quadra mesmo, coberta. E a gente tá aqui do lado dela agora. Eu vou dar uma virada pra vocês verem. Tá vendo? É uma quadra, ó. E de vez em quando tem basquete aqui. Outro dia eu passei, tava tendo um jogo de hóquei sobre patins, sabe? Bem legal. Então é isso, galera. Um pouquinho mais do bairro, mais algumas reflexões aqui sobre a vida, sobre a relação de tutores, pais, avós e cuidadores de crianças, e da responsabilidade que a gente tem, né? De deixar as crianças serem crianças, de entrar com elas na onda, na brincadeira, e como isso pode ser importante para a formação deles, né? Então, se você é especialista aí, se vocês conhecem cientificamente desse assunto, comenta aí, fala o que vocês conhecem sobre esse tema, sobre as influências na criação das crianças. E se vocês gostaram desse vídeo, dá um like. Se gostaram mais ainda, já segue aí o canal, né? Inscreve para receber notificação aí dos próximos vídeos, beleza? Obrigado por assistirem até aqui. Um abraço. Até a próxima.